Louvado seja Deus. Neste momento eu quero cumprimentar a todos que nos assistem nesta transmissão com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta oportunidade para ministrarmos a respeito na escola bíblica, e nesta noite Deus tem preparado para nós estarmos aqui, e nós vamos assim estar ministrando e falando um pouco sobre a palavra de Deus. Escola bíblica, ela é uma bênção na vida das pessoas que participam. Nesse tempo de pandemia, nós não estamos apenas transmitindo, mas não deixa de ser uma bênção para aqueles que estão em suas casas, nos assistindo e podendo assim, e onde estiverem, podendo assim aprender mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, nesta noite nós queremos louvar a Deus com um hino, mas inicialmente nós vamos fazer uma oração para darmos início. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos agradecer a Ti, meu Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Deus maravilhoso, nós queremos Te pedir que o Senhor venha, Jesus, tomar o controle e a direção de tudo nesta noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas que nos assistem. Nós queremos Te pedir que o Senhor venha assim, Jesus, abrir a porta da palavra, nos dando sabedoria para nesta noite nós podemos assim estar, Senhor, falando do Teu amor, ministrando a Tua palavra, meu Deus. Toma o controle e a direção de tudo, assim nós já Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Como é de costume, a gente sempre louva ao Senhor com o hino da harpa cristã. Nesta noite não vai ser diferente. Nós estaremos louvando a Deus com o hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Louvado seja Deus. É bom estar com Jesus todos os momentos, cada dia, cada instante, cada minuto, porque Jesus é maravilhoso. Vamos adorar a Deus. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, possa estar também adorando a Deus, louvando ao Senhor, o hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, louvado seja o precioso nome de Jesus. Irmãos, nesta noite, eu quero chamar a preciosa atenção dos irmãos e quero também nesta noite estar cumprimentando aqui o irmão Elias, o irmão Donizete, que estão aqui nesse trabalho nesta noite também. Que Deus possa estar abençoando a vida dos seus servos. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos ser breve, vamos ter um assunto um pouco rápido, né?
por conta da pandemia, nós estamos aí, nossa cidade, toque de recolher, e nós temos assim que terminar o nosso trabalho bem mais cedo. Portanto, nós vamos dar uma passada rápida aqui no assunto que já temos escolhido, e depois então estaremos retornando para os nossos lares. Louvado seja Deus. Como é um tema assim aleatório, a gente pode escolher um tema para ministrar. Então nós escolhemos aqui diante um tema bem conhecido, bem ministrado, e que nós sempre estamos ouvindo e vendo irmãos ministrando sempre a cada dia. Nós escolhemos aqui esse tema para a lição de hoje, né? Sinais que antecedem a volta de Cristo. Esse é o tema que nós vamos abordar nesta noite. Vamos assim estar dando uma passada rápida, como eu já disse, para que a gente possa ganhar tempo. E, é claro, vamos estar assim falando um pouco desses sinais que estamos vivendo nesses dias difíceis, onde tudo que está acontecendo não deixa de ser um sinal da vinda de Jesus. Louvado seja Deus. Nós podemos aqui já ir direto para a nossa leitura bíblica, que nos diz o seguinte. Ela está registrada no livro de São Mateus, capítulo 24. Nós vamos estar lendo o versículo de número 3 a 8, depois estaremos lendo do 11 ao 14. E a palavra de Deus nos diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que a ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Louvado seja Deus. Mais uma rápida oração. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos na tua presença e queremos já te agradecer, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor vai fazer nesta noite, que o Senhor já fez neste dia, que o Senhor vai continuar fazendo. Nós queremos agradecer a Ti pelos livramentos, pelas vitórias neste dia, tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. E que nesse momento o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando vitória em tudo, meu Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Então, irmãos, conforme já disse, né? Nós estamos na escola bíblica, louvado seja Deus, uma escola que nesses dias está sendo transmitida. E nesta noite, o tema que nós escolhemos é um tema que, na verdade, é tudo que nós estamos vendo nesses dias finais. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Foi o tema que nós escolhemos nesta noite para estar se ministrando um pouco da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então é interessante que quando a gente começa a observar as coisas que estão acontecendo no planeta Terra, é como se essas coisas
se esses sinais estivessem dizendo: Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Tudo o que está acontecendo é sinal, é um grande sinal da vinda de Jesus. A gente pode observar nesses dias, pela pandemia, coronavírus, que está aí assolando, que tem assim abalado o planeta Terra. Então, veio para toda a classe social, todo mundo está passando, sofrendo os vexames, os problemas que todos estão enfrentando. Louvado seja Deus. Mas o interessante é que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que tem feito coisas grandes e que Ele vai continuar fazendo. Louvado seja Deus. Então a gente está aqui nesta noite porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então esse tema, irmãos, que nós escolhemos aqui para ministrar, é um tema que eu acho muito importante, porque ele trata, como eu já disse, de tudo o que a gente está vendo. Todos os sinais que estão acontecendo nesses dias são sinais que Jesus citou no capítulo 24 de São Mateus. Foi a leitura bíblica que nós lemos e foi o que nós vimos aqui. Jesus estando assentado ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que chegaram os seus discípulos em particular dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, naquele momento, fala para eles: acautelai-vos que a ninguém eu vos engano. E aí Jesus começa citando uma série de sinais que aconteceriam, que antecederiam a sua vinda. E Jesus falou aqui no versículo de número 6, ou melhor dizendo, versículo de número 5, ele já começa dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6 ele já fala: e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E começa ainda citando outros sinais que antecedem a sua vinda. Louvado seja Deus. Versículo de número 7, ele fala: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso nós já temos visto, ouvido falar que aconteceu em alguns lugares por aí. Então, a gente pode dizer só que a vinda iminente de Jesus está aí, né? A qualquer momento. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 11 ele cita: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui vai falando da apostasia, de várias coisas que nós vamos entrar aqui no assunto, né, da lição, e vai citando. Mas ele diz no versículo de número 13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Isso é que é a esperança que nós temos. Louvado seja Deus. É permanecer até o fim. Louvado seja Deus. Então, irmãos, como o nosso tema é esse, os sinais que antecedem a vinda de Jesus, nós sabemos que a vinda de Jesus, ele é um assunto, sem dúvida, um assunto escatológico, né? A escatologia bíblica, ela vai falar sobre o estudo das últimas coisas, né? Doutrina das últimas coisas. Podemos dizer que escatologia é um estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias. Louvado seja Deus. Então a vinda de Jesus é um assunto escatológico, é algo que vai acontecer. Louvado seja Deus. A escatologia, ela estuda alguns temas, só para a gente dar uma entrada aqui nesse assunto e já começar falando, abordando mesmo os temas aqui, os tópicos
da nossa lição. A escatologia bíblica, ela vai falar sobre, ela estuda sobre o arrebatamento da igreja, ela estuda sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre o estado intermediário, sobre o juízo final e sobre o estado perfeito eterno. Todos esses assuntos aí, a escatologia se encarrega de mostrar. A gente lendo, a gente vai observar todos esses assuntos. São estudos das últimas coisas, louvado seja Deus. Então a gente está falando nesta noite aqui da vida de Jesus. Como nós já falamos, é um assunto escatológico, porque dentro da escatologia bíblica está esses assuntos todos aí que nós mencionamos aqui. Então nessa noite nós separamos aí os sinais que estão acontecendo antes de Jesus voltar, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então a gente pode até analisar que o estudo de escatologia bíblica, ela traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então isso é que é importante, né, irmãos? Em meio ao mundo a essa confusão toda, aos problemas que todos estão enfrentando. A Bíblia diz que no final dos tempos são dias trabalhosos, dias difíceis, mas para os salvos em Cristo tem uma esperança de um dia morar com Jesus lá na glória, louvado seja Deus. Então, por que, na verdade, os discípulos, eles ficaram curiosos e chama Jesus ali em particular e faz essas perguntas a ele, né? Louvado seja Deus. Dize-nos quando serão essas coisas, né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Louvado seja Deus. A gente pode analisar aqui, irmãos, que a questão dos sinais que Jesus falou era para que a sua igreja, esses sinais, na verdade, era para que a sua igreja não seja apanhada de surpresa. Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Eu acho interessante isso aqui, é que aqui Jesus, ele revelou os sinais que antecedem a sua vinda. Jesus não está falando aqui de data. Jamais, em momento algum, Jesus falou de datas, marcando data para a sua vinda. Nós sabemos que nós não temos esse conhecimento. A Bíblia não revela o dia, o momento, a hora em que Jesus vai voltar, porque Jesus falou de sinais. Os discípulos perguntaram e ele começou a citar quais os sinais que antecederiam a sua vinda. Ele quis dizer: olha, isso aqui é um alerta para todos que estão aí, para vocês, para a igreja do Senhor. Esse aqui é um sinal que vai anteceder a minha vinda. Jesus falando, e ele começa citando tudo que nós já falamos aqui, e todos esses sinais de que foi falado aqui, através da leitura bíblica que nós fizemos, todos já aconteceram, estão acontecendo. Isso é uma coisa muito nítida mesmo, estamos vendo de uma forma mesmo que a gente não pode esconder algo que está. Mas em momento algum, repito, Jesus fala de data específica da sua vinda. Estou vindo tal dia, tal hora, tal. Não, Jesus falou de sinais. Portanto, a vinda de Jesus, ela pode se dar a qualquer momento, certo? Mas como o tempo de Deus não é o nosso tempo, pode demorar em muitos anos, mas os sinais estão acontecendo e eles estão mostrando de que Jesus está voltando. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança dos salvos, essa é a esperança daqueles que almejam um dia ir morar com Ele lá na glória, louvado seja Deus. Então, irmãos, é interessante. Então, nada de data, de estar aqui marcando data que Jesus vai vir amanhã, vai vir depois, o ano que vem, nada. Gente apenas mostra os sinais que Ele falou que aconteceriam antes da sua vinda. Louvado seja Deus. Então,
Mateus capítulo 24, e o versículo de número 42, ele disse: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então ele alerta mais uma coisa: a gente deve estar vigiando, deve estar alerta. Por isso que quando eles perguntaram lá, os discípulos, Jesus falou: acautelai-vos. Vamos aí com uma certa cautela, né? Vamos estar cautelosos, vamos estar vigiando, porque Jesus, na verdade, eu acredito, mediante todos os sinais que estão acontecendo, que já aconteceram e que cada dia a gente presencia aí, eu acredito que, na verdade, é a vinda iminente do Senhor. Louvado seja Deus. Ela está acontecendo mesmo. Louvado seja Deus a qualquer momento. É o que a gente imagina aí. E é o que aí ele, assentado ali no monte, os seus discípulos, eles ficaram curiosos e chegam e chamam em particular, e aí faz essas perguntas. E Jesus começa citando, né, irmãos, tudo o que deveria acontecer, certo? Para que a sua vinda, na verdade, viesse. Então a gente pode observar que os sinais é o prenúncio da vinda de Jesus, é o que está alertando. Então a gente pode analisar assim: tudo o que está acontecendo nesse mundo, o que é que está acontecendo? Guerras é quase direta, né? A gente já pôde observar aí, pelo menos, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que matou muitos inocentes, muitas pessoas morreram. Terremotos em vários lugares, como a palavra de Deus nos diz, está acontecendo aí a cada dia, deles que você nem percebe, nem sabe, né? Mas está acontecendo. E eu acho aqui, a lição destaca aqui, no tópico de número 1, sinais da vinda de Jesus, ele está destacando aqui algo que acontece. Ele cita aqui os falsos, no subtópico, no primeiro subtópico, os falsos cristos e os falsos profetas. Ainda nesse tópico primeiro, ele fala também da apostasia. Nós vamos falar um pouco desses assuntos aqui. Doutrinas de demônio. Nós vamos também vendo aqui que falsos profetas, falsos cristos, aí no capítulo 24, e o versículo de número 5 de Mateus, Jesus já alertou aos discípulos lá: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que se vê aí, né? Alguém falando, falsos cristos, né? Enganando muita gente sendo, na verdade, enganados. E a palavra de Deus nos diz lá em Marcos capítulo 13, e o versículo de número 32: pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Esse é um grande sinal da vinda de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. Mateus no capítulo 7, o versículo de número 14, também está escrito: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Então isso aí é um dos sinais da vinda de Jesus: falsos cristos e falsos profetas. O comentarista aqui, ele cita que os falsos cristos e falsos profetas, eles costumam ter uma grande eloquência, são pessoas eloquentes, né? São pessoas que de um carisma muito grande, de uma argumentação muito grande. Então o que é que acontece? Tem uma facilidade de convencer, de ganhar a pessoa, né? Aproximando ali, disfarçando de ovelhas, mas o que a palavra de Deus nos diz, que na verdade no seu íntimo são como lobos devoradores. E é o que a gente está vendo nesses dias. É um sinal evidente de que Jesus está voltando. Falsos cristos, falsos profetas,
que estão se levantando aí sobre a terra e enganando a muitos. A Bíblia diz assim: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Então, irmãos, se a gente não ter o conhecimento da palavra de Deus, se a gente não está ligado nos assuntos que Jesus falou, a gente pode estar sendo enganado por essas doutrinas errôneas, esses homens que são eloquentes, que têm uma lábia muito grande, que pode estar enganando. E o comentarista ainda diz, como Jesus falou aqui: acautelai-vos que a ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é um dos assuntos, um dos sinais da vinda de Jesus. São esses falsos cristos e falsos profetas. E ainda a lição aqui nos fala também a respeito da apostasia, que é um sinal evidente também da vinda de Cristo. O que é a apostasia? Apostasia é o desvio e afastamento, ou seja, quer dizer, é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. É você abandonar, você tem toda a consciência, sabe de tudo, da verdade e tudo, mas o comentarista ainda nos orienta aqui que o aumento da apostasia nesses últimos dias é, na verdade, um sinal evidente de que Jesus está voltando. Então, irmãos, a apostasia não se dá no mundo corrompido, no mundo de pecado, porque o mundão perdido aí não tem do que se apostatar. A apostasia, ela se dá no meio dos salvos, das pessoas que creem em Jesus, mas que deixam o pecado, algumas coisas ir levando, e ele começa a se apostatando, desviando, afastando das coisas de Deus, e começa a se, na verdade, virar um apóstata. E é o que está nesses dias, está acontecendo muito, e porque se trata, na verdade, de um sinal, como já disse, da vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, e o versículo número 1, de Timóteo, 1 Timóteo, ele mesmo disse, Paulo, ele alertou, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Se você não se ligar dos ensinamentos do mestre, se nós não tivermos o cuidado de cada dia estar observando a palavra de Deus, olhando, a gente pode ser enganado por esses que se levantam nesses últimos dias. Aqui o assunto diz aqui, o subtópico de número 3, atualmente muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Então, irmãos, virou uma situação difícil, certo? A dificuldade para servir a Deus nesses últimos dias tem sido grande. É o inimigo se levantando contra a igreja em alguns lugares aí está sendo perseguida de uma forma mesmo grande, mas Deus tem dado graça, que a sua igreja não para, ela marcha firme até chegar na glória, até aquele dia em que Jesus vai voltar, louvado seja Deus, para os seus escolhidos. Então, são, além de todos os sinais que nós já falamos, o comentarista que destaca esses sinais que nós mencionamos agora, que é os falsos profetas, os falsos cristos também, e a questão da apostasia, que é tanta gente desviando do evangelho, tanta gente que a gente conhecia pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, de repente já está em outro lado, em outro rumo, sendo um apóstata, ia se desviando, mas que Deus possa estar entrando com providência na vida dessas pessoas. Então, irmãos, para a gente estar quase aqui finalizando, nós estamos caminhando aqui para o tópico de número 2, que vai falar sinais nos céus
da vinda de Cristo. A gente pode observar também que além desses sinais que estão acontecendo por aí, o comentarista aqui, a palavra de Deus também nos fala a respeito dos sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais que iam acontecer nos céus. Ele cita vários aqui, nós já citamos praticamente todos desse aqui, mas o comentarista cita aqui grandes sinais do céu, que está lá em Lucas capítulo 21, versículo de número 11, que vai falar assim, não é sinais no céu, é sinais do céu. Segundo o comentarista aqui, ele fala: não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as escrituras não revelam, porém sabemos que eles trarão espanto a todos os que virem. Então é muita coisa que vai acontecer, né? Mas isso é o sinal, na verdade, da vinda de Jesus. Glória a Jesus. Então ainda nós temos aqui agora os conflitos, né? No tópico de número 3, as guerras, os conflitos, terremotos, várias coisas que nós já falamos aqui, que tudo isso são sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa interessante é que a igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que nós imaginamos. A volta de Jesus, está bem perto de acontecer diante de todos os sinais que nós estamos vendo. É interessante a gente também não fazer uma confusão aqui, a gente ter cuidado, né? Não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, com a vinda de Jesus em glória, né? Sabemos que a igreja, o arrebatamento, a vinda de Jesus, ela vai se dará em duas fases distintas. Primeira fase, arrebatamento da igreja, é o que? Jesus vai estar voltando com os seus, para aqueles que já dormem no Senhor, que vão ressuscitar, e nós, os que ficarmos vivos, segundo Paulo aqui, serão transformados. Primeira fase da vinda de Jesus é para o arrebatamento, é para Jesus levar a sua igreja. A vinda de Jesus em glória, ela já é depois que Jesus já vai voltar com os seus, louvado seja Deus, com a sua igreja glorificada, louvado seja o precioso nome de Jesus. Então são coisas que acontecem a cada dia, que a gente vai imaginando, vai analisando, mas por que o mundo está tão caótico, tão terrível? O mundo está passando por um funil. Mas gente que tem conhecimento da palavra de Deus, que sabe, não deve estar assustado com essas coisas, porque Jesus, Ele nos alertou, conforme o assunto aqui nós ministramos, e eu quero mais uma vez dizer aqui que é como esses sinais, como se esses sinais estivessem dizendo: Jesus está voltando, louvado seja Deus. Cada coisa, irmãos, que acontece, cada sinal que se cumpre é mais um sinal daqueles que Jesus está falando. É como se cada dia, na verdade, aproximando a vinda do Mestre, louvado seja Deus. Então é isso que é importante. Ele comenta aqui, o comentarista, ele cita aqui, segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Então cada dia a coisa vai ficando mais difícil, cada dia vai ficando mais difícil de servir a Deus na terra. Mas tem um hino que fala assim, que quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. Então eu imagino que em breve, né, os salvos passarão por esse momento maravilhoso com Jesus. Louvado seja Deus, e essa é a esperança da igreja. Jesus prometeu. O que eu acho interessante é que aqui não é uma promessa de homem, não, é uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou,
Pode passar 1000 anos, pode passar 2000 anos, 3, o ano que for, pode ter certeza que vai cumprir. E Jesus prometeu que um dia voltaria. Capítulo 14 de João, ele disse que um dia voltaria, aleluia, para buscar, para levar os seus, para que onde ele estiver, nós, a igreja do Senhor também vai estar ali com ele. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus, que ele vai voltar. Então, o que a gente pode analisar é que ele não marcou a data, conforme nós falamos. Não tem uma data específica para o dia da vinda de Jesus. Porque se tivesse, talvez, putz, vamos deixar a coisa passar aí. Então Jesus alertou dos perigos. E Deus sempre alerta o homem dos perigos. Jesus, os sinais vão acontecer. Então fiquem alertas. Fiquem atentos. Porque quando tudo isso estiver acontecendo, a vinda está próxima, louvado seja Deus. Então é isso que a igreja está alerta. Então, em meio a tudo que está acontecendo, nós só podemos dar glórias ao Senhor, porque sabemos que em breve tudo isso aí vai passar. A pandemia vai passar, tudo. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, os que subiram com Jesus vão estar na glória, e o mundo então aí cai num caos total. Mas para os salvos, as dificuldades vão passar. Concluindo o nosso assunto aqui, a conclusão: os sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio de igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ter mais referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Aí ele diz aqui: na natureza há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância como coluna e firmeza da verdade, aguardando em santificação a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nesta noite nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações e que estejamos cada dia em alerta, vigiando, em vigilância constante, para que esse dia não nos apanhe de surpresa, porque nós já fomos avisados de que os sinais estão acontecendo e que brevemente Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.